se eu parar para pensar, todos os sacrifícios, acordar super cedo, dormir super pouco, abrir mão de muitas coisas, porque a gente acaba abrindo mão, não tem jeito, são prioridades. Pra quê? Né? Se pensar desse jeito, mas se eu ganhar o Ironman, mas se eu ganhar, né? A vida não vai mudar. Mas tem uma coisa de dentro que a gente gosta de desafio, a gente gosta de se superar. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Endorfina Podcast. Antes de falar um pouquinho sobre a minha convidada, o que a gente conversou, sobre o que a gente conversou, eu quero novamente agradecer a vocês que continuam mandando comentários, críticas e sugestões através do inbox ou dos comentários no meu perfil do Instagram, EndorfinaBR. Vai lá, se você não acompanha, vai lá e segue. Muita foto bacana dos meus convidados. Eu tenho recebido aí recentemente, já falo isso, já faz alguns episódios, muitos comentários, críticas e sugestões de convidados que eu sempre leio com muita atenção. Algumas delas eu já estou até aplicando, alguns convidados eu já estou procurando aí por indicação de vocês, e isso faz parte aí dessa sociedade colaborativa, né, que é como se diz hoje em dia. Todo mundo participa dos processos e vocês participam muito do processo criativo e do processo de melhorias aqui do Endorfina Podcast, para que eu possa sempre estar levando, além de um conteúdo inédito, inovador, um conteúdo relevante para que vocês possam melhorar, assim, enriquecer do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua personalidade, para que vocês possam conhecer outras experiências e outras vidas, outras histórias, e assim formar uma melhor opinião sobre as coisas, principalmente sobre o mundo dos esportes de endurance.
Então, muito obrigado, continue enviando. E se você tem interesse, se você acha que esse podcast aqui merece uma ajuda financeira, você também pode fazer uma doação, uma contribuição voluntária através da plataforma Apoia-se, no site apoia-se.com.br. E você procura lá por Endorfina Podcast com Michel Bogli e você vê lá as orientações, como é que você faz para doar uma quantia mensal para o Endorfina, e de quebra ainda você leva um brinde ou uma camisa de ciclismo da Join, uma camisa exclusiva muito legal, ou uma camisa de corrida em parceria com a On Running do Brasil. Bom, minha conversa com a Cissa foi uma conversa, claro, que eu adorei, uma conversa bacana, uma moça que fala muito fácil, uma moça que tem um tom de voz agradável, uma moça que tem bastante opinião, ela é bem desenvolta na hora de conversar e ela tem uma energia que eu acho que vocês vão perceber logo nos primeiros 10, 15 minutos de conversa, que é a energia que com certeza move ela pelo mundo do triatlon. Ela é uma moça que, apesar de ser amadora, leva o triatlon muito a sério, e ela vai contar a trajetória dela desde o comecinho da infância, como é que ela começou no mundo dos esportes de endurance. Ela vai contar um pouco como é que foi a experiência do primeiro triatlon dela, como é que ela construiu essa carreira dela amadora, mas uma carreira vitoriosa, uma moça aí que está indo agora em outubro para o seu 7º Ironman do Havaí. Então desde a primeira vez que ela tentou se classificar, ela conseguiu. Então desde então ela vai para Kona quase todos os anos. Um ano ela não foi, ela vai contar aqui o motivo. Enfim, uma conversa muito bacana. A gente falou dos ídolos dela, a gente falou de determinação, a gente falou da prova dos sonhos dela, um objetivo que ela ainda pretende atingir, da nutrição. Ela é uma nutricionista que atende na Ultra Sport Science, uma clínica aqui em São Paulo bem bacana, completa. Enfim, a gente conversou sobre bastante coisas e espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast. Quase que como se tivesse seguido os passos de uma cartilha de triatlon, minha convidada de hoje começou no esporte de endurance através das corridas de rua. Pouco mais de um ano depois, e já com alguns biatlons de experiência, resolveu que era a hora de estrear na modalidade das 3 disciplinas. Começou pelo short e depois o olímpico. Depois veio uma maratona e mais provas curtas até a participação num 70.3 em 2010. Então foi mais um ano nas provas de meia distância até estrear em Florianópolis. O título de campeã amadora carimbou seu passaporte para o Mundial de Kona 2012. Desde então, entre uma lesão e outra, entre uma faculdade e outra e até um casamento, Cissa classificou-se todos os anos para o Ironman do Havaí. Em apenas uma oportunidade ela deixou propositadamente a vaga passar. Dona de uma experiência invejável, esta designer de produtos e nutricionista é uma daquelas atletas amadoras que se dedica quase que como uma profissional do esporte que tanto ama. Com vocês, a fera brasileira da longa distância, Maria Cecília Lapa de Carvalho. Seja muito bem-vindo, Cissa. Muito obrigada, Michel. É um prazer estar conversando com você. Legal, o prazer é meu. Deixa eu começar com uma pergunta difícil aqui, pelo menos eu acho. O que falta para você ganhar a categoria lá no Havaí? Falta, bom, não sei se para ganhar a categoria, mas para subir no pódio, né? Eu nunca peguei pódio no Havaí. Falta acertar a prova. Eu tenho a sensação de que eu nunca consegui fazer uma prova em Kona redonda, como eu fiz em outros lugares, né? Nas provas classificatórias. Eu sei que a prova de Ironman nunca sai exatamente como a gente planeja, então a prova perfeita é aquela em que a gente sabe lidar com os problemas que acontecem durante o dia, mas em Kona eu ainda não acertei. Eu tenho essa sensação, teve um ano que eu não acerto o pedal, depois eu não acertei a corrida, eu nunca consegui colocar em prática o que eu treinei, e eu espero que seja dessa vez. Você larga, né? Você já largou 6 vezes em Kona, tá indo para a 7ª, não é isso? É isso. Você vai agora, né? Por sinal, você vai agora em outubro, né? Daqui a poucos dias. Você larga, depois da primeira, talvez da segunda vez, você larga a Kona com uma expectativa de tempo bem amarradinha aí, de acordo com os seus treinos e com o que o seu técnico te passa, ou você larga a prova querendo fazer o seu melhor e sem muita referência, porque
quem já foi para Kona sabe, Kona, é diferente de qualquer outra prova, não só pelo clima, mas pelo peso, enfim, né, por toda a aura que carrega e alguns chamam de energia e tal, que carrega aquela prova que é a prova mais cobiçada aí do triatlon, do calendário mundial de triatlon. Então, eu acho bem difícil colocar tempos como objetivo em Kona, porque é uma prova que varia muito, né? O fator climático influencia demais. Então, eu peguei anos em Kona com um pedal muito, muito duro, anos com um pedal muito mais tranquilo, que foi o caso do ano passado. É totalmente atípico. Atípico. Totalmente. Então, se a gente tinha uma referência, a do ano passado acabou com todas as referências. Então, tempo em Kona é muito difícil. Geralmente tem assim, menos do que tanto, pelo menos isso, né? Mas muito vai variar das condições do dia. Eu largo para fazer o meu melhor e eu não vou mentir, obviamente, eu largo para competir, eu gosto de competir e eu treino justamente para ser competitiva e fazer o meu melhor. O pódio ou uma excelente classificação é consequência. Quando eu terminar essa prova e conseguir dizer que eu encaixei a prova que eu queria, não importa se eu for 10ª, 20ª ou 1ª ou 2ª, eu vou ficar feliz. Bacana, Kona, enfim, como eu acabei de falar, Kona é complicado de fato, e essas condições climáticas, aliás, eu estou super curioso para ver como é que vai ser esse ano, né? E mesmo que esse ano seja fácil, não significa que vai ser um padrão, mas realmente ano passado surpreendeu a todo mundo e Kona é sempre essa surpresa, né? Se não é o tempo, se não é o clima, se não é a temperatura, é o como é que se diz? É o estado, né? Como que a pessoa se comporta naquele dia, né? Então, para cada um é uma história, por isso que todo mundo volta de Kona com um livro para contar, porque cada prova, cada história, cada competidor volta de lá com uma história diferente. Agora, você começou a correr aos 16 anos. Isso. Por que você resolveu correr, né? Um esporte que hoje em dia está bem mais comum, né? Você vai completar agora, né? Na véspera de Kona, né? 29 anos. Isso. Você, há 15 anos atrás, né? Praticamente, a corrida já era popular. Você foi estimulada, sei lá, por um pai, por um irmão. Por que você escolheu a corrida para começar nos esportes de endurance? Olha, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu praticava, era daquelas pessoas que no colégio fazia tudo, adorava aula de educação física, jogava futebol. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Então eu jogava. Legal. Eu jogava futebol com ele, acompanhava futebol também, jogava handball no colégio, basquete, jogava tudo. E aí eu comecei a ver aquelas propagandas de corridas de rua, tinha aquela propaganda daquela corrida da Nike, Run Americas, aquelas camisetas amarelas, e eu não entendia nada, o que era aquilo, né, 10K, até aí eu resolvi me inscrever. Eu lembro que eu peguei no último dia do prazo de encerramento das inscrições, fui lá na loja e tal, me inscrevi, e eu nem sabia o que eram 10 quilômetros. Aí eu comecei a fazer a conta de quanto que eu tinha que correr de velocidade na esteira para eu conseguir fazer em 2 horas, que era o tempo limite. Fez de trás para frente, tá certo. Né? Claro. Fui. Eu não tinha noção. Eu tava com medo de não terminar. Eu nunca tinha ficado mais de 40 minutos correndo direto na esteira, que eu fazia uma personal porque minha mãe achava que eu precisava emagrecer, então, né, porque eu era meio gordinha. Então eu personal e corria bem devagar, na esteira, o máximo 40 minutos. Eu fui, e aí eu lembro de olhar no relógio, assim, 50 minutos, nossa, tô correndo há 50 minutos, nessa hora eu comecei a andar. Aí, pegou o psicológico, né? Bom, terminei a prova, fiquei uma semana dolorida, mas adorei, não sei por quê, mas eu adorei. Aí eu fui buscar outras provas de corrida, tinha aquelas revistinhas, né, que a gente recebia no final das corridas com várias provas, tipo um jornalzinho. Consegui mais umas 2, 3 naquele mesmo ano, fiz. No ano seguinte eu fui buscar uma assessoria, e aí foi indo. Aí peguei uma assessoria de corrida, e isso foi evoluindo. Logo me machuquei, né,
teve essa questão, eu tive muitas lesões nesses anos todos, mas foi por essa primeira lesão que eu acabei iniciando na natação, porque era o único esporte que eu podia fazer, eu tinha que ficar 3 meses sem correr, Sim. E comecei a nadar. Óbvio. E aí eu li sobre os biatlons, né? Falei, eu quero fazer isso daqui. E fui, não tinha treinador nenhum de natação, de biatlon, nada disso. Eu fui sozinha, levei meu pai. Eu lembro que eu fui a penúltima a sair da água desse biatlon, né? Mas também adorei. Ano seguinte, aí já fui buscar, né? Fui buscar fazer mais provinhas assim e comecei realmente do início. E aí, durante essa tua jornada e até então, você ficou sabendo que existia triatlon, né? Depois dos biatlons, porque eu imagino que até então você não soubesse o que era um triatlon. Não, eu não sabia nem o que era. Aí, exatamente, nesses jornaizinhos, eu comecei a ver triatlon, né? Uhum. Tinha uma bike também. Aí eu comecei a me interessar, tinha uma amiga que também estava começando a correr, e o treinador dela fazia triatlon. Ah, tá. E ele acompanhava nos biatlons. Aí foi a deixa, né? A gente decidiu que queria comprar uma bicicleta, ela também, foi na mesma época. Então, com 18 anos, eu falei para os meus pais que eu queria ganhar uma bicicleta. Aí compramos uma bicicleta usada e eu fui treinar com esse treinador dessa minha amiga. Legal. E como é que foi a tua primeira participação num triatlon? Olha, foi em março de 2009, se eu não me engano, no Troféu Brasil. Um short, né? Eu lembro que no início eu não conseguia tomar água pedalando, pegar a garrafinha. Então, eu e essa minha amiga, a gente tinha essa discussão, nossa, será que a gente usa um camelback, né? Durante a prova, porque como que a gente vai tomar água? Bom, acabamos não usando. E com o tempo a gente até aprendeu. Mas curioso nessa prova, que eram 20 quilômetros de ciclismo, né? E eu não prestei atenção em quantas voltas que eram 2 voltas, era uma volta a prova, né, lá o Troféu Brasil em Santos, e eu achei, não sei porquê, eu achei que eram 4, aí começou a demorar muito, e eu nem olhei no meu Katai, né, na época, se eu tinha marcado, e aí eu comecei a perguntar para os voluntários, mas são 2 voltas ou é uma? Porque começou a demorar muito. Falei, gente, 4 não são mesmo. Uhum. Né? Aí quando eu vi a pessoa na minha frente, tirou a sapatilha. Eu falei, bom, acabou. Era uma volta só. Não, mas, bom, pelo menos consegui correr, né? Porque eu não fiz tanta força. Mas foi curioso. E quando você terminou assim, contente, feliz e falando que queria voltar, experimentar uma sensação de fazer os 3 esportes na sequência? Ah, sim, não, nessa época eu já sabia que eu tinha gostado. Até eu comprei os equipamentos, a capacete e tal, antes de comprar a bicicleta, eu já tinha certeza que eu ia gostar. Legal. Você é uma pessoa determinada, é? Sou. Decidida, não é indecisa? Não, eu sou determinada. Tenho meus momentos de indecisão. Mas no esporte eu acredito que eu sou bem determinada. E quando que você começou a ter resultados que você percebeu que você estava acima da média das outras meninas? Olha, acho que foi justamente quando eu comecei a fazer as provas de longa distância. Os meio Ironmans. Aí realmente eu senti que esse era o meu esporte, né? Quando eu incluí a bicicleta, que foi a modalidade que eu me encontrei mais, e na longa distância mais ainda. Meu primeiro meio Ironman, que seria em 2010, final de 2010, que eu fiz uma boa prova, mas também fiquei um pouquinho chateada, porque eu já queria, né, a gente sempre quer... Já estava com mais expectativas, né? Eu já queria me classificar para o Mundial, que era em Clearwater, e acabei não me classificando. Mas isso foi muito bom para mim, porque me deu muita vontade de treinar, sabe, evoluir para os próximos. Você né, já falou aí que você teve várias lesões, eu também aí, brinquei com isso no começo, porque você me contou, antes da gente começar a gravar, mas
Olhando o teu histórico, né? Eu também disse isso na apresentação aqui agora. Parece que você seguiu uma cartilhazinha. Você foi, né? Você ficou um ano fazendo provas curtas, depois de corrida, depois fez biathlon, aí estreou uma maratona sozinho lá que foi, acho que na Disney. Mas aí você continuou com as provas curtas. Aí você fez esse meio. Aí depois você ficou um ano fazendo meio e depois você começou as provas longas. Você já sabe, você já fez algum levantamento, você já descobriu o que te dá essas lesões? O que são fraturas por estresse? Que tipo de lesões que são as mais recorrentes? São lesões ósseas, sim, são fraturas por estresse. Eu já tive várias. Eu acredito que eu provavelmente tenho uma predisposição, né? Algum fator meu. Eu não costumo ter lesões musculares. É sempre ósseo, e também uma questão de tolerância à dor. Acho que talvez eu exagere um pouco, eu erro aquele ponto de parar, entendeu? Entendi. Quando eu paro, já é tarde demais. Exatamente. E você nunca foi atrás de tentar descobrir, através de uma densitometria óssea e tal, o que pode ser isso? Já. Eu já tentei descobrir, realmente tem uma predisposição, mas a verdade é que assim, a gente nunca quer parar. Entendi. Né? Então, aí vai emendando um Ironman no outro, aí depois desse eu investigo mais, aí eu investigo, aí quando você vai ver, ou você tá machucado de novo e aí já não adianta mais, ou já passou e já tem outra prova e você deixa para depois. Entendi. Aí, bom, depois desse primeiro 70.3 que você não ficou contente, você voltou a participar de outras provas dessa distância, do long distance de Pirassununga, aí você conseguiu ter o resultado que você gostaria de ter, assim, você começou a ter resultados bons para o seu padrão. Na realidade, assim, é injusto até eu dizer que o meu primeiro meio Ironman não foi bom. Foi bom. Talvez o erro fosse a expectativa. Uma expectativa alta. Que eu queria me classificar, não era nem de tempo, mas eu queria me classificar. E aí no segundo 70.3, né, não da marca, lá em Pirassununga, eu ganhei a minha categoria, tive uma colocação um pouco melhor, e comecei a entender melhor a prova, dominar mais, né, eu sempre pensei dessa forma. Quando eu comecei a dominar o short, eu fui fazer o olímpico. Quando eu comecei a dominar o olímpico, eu fui fazer o meio Ironman. Dominar, assim, não em termos de colocação, mas me sentir dominando a distância, né? Entendi. Você, e quando que Kona se tornou um sonho, um desejo? Quando eu comecei a fazer triatlon, que eu lembro conversando com o meu treinador na época sobre Kona, era um sonho, assim, bem distante, né? Fazer um Ironman era um sonho distante e Kona era mais distante ainda, dava até um certo medo, né, de pensar, meu Deus, imagina só, e a gente começava a assistir vídeo, né? Aquele vento, aquele calor, o pessoal passando mal. Tinha uns vídeos assim. E com o tempo, quando eu comecei a fazer mais provas de 70.3, isso começou a ser um sonho assim mais real. Quando eu larguei no meu primeiro Ironman, eu não vou mentir que eu queria ir para Kona. Queria bem, mas eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse uma boa prova, eu tinha grandes chances de me classificar. E eu me classifiquei. Que foi em Florianópolis, 2012. 2012, que o ano antes eu já tinha me classificado pro Mundial de 70.3 em Las Vegas, mas era pro ano seguinte, né? Mesmo Kona sendo perto de Floripa, né? Assim, há poucos meses de Floripa, isso não te desanimou? Não, são 5 meses. Não, pelo contrário, eu termino essas provas com vontade de treinar, então era maravilhoso você terminar, poder descansar um pouquinho e já voltar a treinar de novo.
Eu gosto Entendi. muito de treinar. Então, você é daquelas pessoas que gosta de treinar pelo fim, né? Pela competição, ou você é daquelas que mesmo quando não tem uma competição muito próxima, não tem nenhuma competição à vista, você curte o treino em si? Eu curto o treino em si, nem sempre foi assim. No início, eu sempre dizia mesmo que eu tinha que ter provas para me manter motivada, para ter um objetivo. Eu não sei se isso também era um pouco para justificar para as pessoas, né? O meu foco. Aham. Mas hoje não. Hoje eu tenho feito, nos últimos anos, poucas provas grandes. Eu faço provas grandes, mas poucas, né? Aham. Então tem anos eu faço uma prova, 2 provas, mas eu treino o ano inteiro. Eu gosto muito de treinar, independente se tiver prova ou não. E você treina forte mesmo quando não tem prova, ou você consegue manter aí a ansiedade mais baixa e treinar menos? Ah, mais ou menos. Tá, já entendi. Eu treino bastante. Qual treino que não pode faltar para você se julgar pronta para um Ironman, seja de Floripa ou do Havaí, assim, um treino que já virou rotina, que virou hábito, ou um treino que te dá segurança? Você consegue dizer em qualquer uma das modalidades? Olha, eu gosto de fazer 200 quilômetros de bike, pelo menos 180, né? Mas 200 melhor. E correr um pouco depois. Quando você faz um treino desse, você diz para você mesma, puxa, eu tô pronta para participar da prova. Esse é um treino que eu gosto bastante de fazer. E com tanta experiência assim em Kona e nas próprias distâncias de Ironman, né, com Floripa, e resultados super expressivos em Florianópolis, né, você ganhou várias vezes aí como amador e tal, e resultados super bons em Kona, né, diga-se de passagem, né. Você treina mais ou menos a mesma coisa? É a mesma coisa para você treinar para Floripa e treinar para Kona, ou você muda os treinos por algum motivo? Olha, a prova de Kona é muito mais dura. Eu tento fazer treinos com um pouco mais de altimetria, né, também, porque Kona tem mais subida, Floripa é uma prova bem mais tranquila na questão da altimetria. Incluo algumas coisas na preparação, como sauna. Uau. Mas não treino em sauna? Não, treino em sauna não. Até porque eu não tenho sauna em casa. Então não deu pra eu pensar nisso ainda. Agora eu tô querendo começar a pedalar sem o ventilador, que é praticamente uma sauna no rolo. Entendi. Isso acho que vai ser uma boa. Eu tenho a sensação de que eu treino mais pra Kona. Eu faço alguns treinos mais fortes, talvez porque não tenha tanto a base, né? A base a gente faz geralmente no começo do ano. Aham. Então eu já saio de um período um pouco mais específico. A questão da altimetria, principalmente. E me diz uma coisa, qual foi a tua expectativa, ou se você não tinha expectativa, qual foi a tua sensação, né? Chegando lá em Kona, na hora que a gente abre a porta do avião, vem aquele bafo infernal, e você estando ali naquele lugar que você já estava sonhando e já faz alguns anos em participar da prova, né? Finalmente aquilo que você achava que era muito distante estava se realizando em 2012, que eu considero bem rápido para quem começou do zero como você, né? Qual foi a tua expectativa ou a tua sensação lá em Kona na hora que você aterrissou, abriu a porta do avião e, sei lá, foi até o hotel, você viu aqueles campos de lava e tudo mais? Olha, acho que medo, né? Friozinho na barriga de medo. Um frio na barriga de medo. Teve uma questão que em Kona, no meu primeiro ano, primeira vez que eu fui pra Kona, eu tava machucada. Isso foi bem chato. Eu fiz o 70.3 em Las Vegas um mês antes. Fiz super bem, até inclusive peguei um pódio lá na minha categoria, no Mundial. E quando voltei, tava bem. Treinei, deu 1-2 semanas, senti uma dorzinha. Achei que não era nada, né? Mas segurei. Poxa, não corri até a prova. A dor não passava, tomei um monte de remédio, não melhorou. Eu fiquei relutante, assim, não quis fazer exame.
Porque, pô, era o meu primeiro Ironman. Claro, No Havaí. Não podia deixar de ir de jeito nenhum. Pois é. Então, vamos, né? Então, tinha esse problema. Eu fiquei bem chateada, porque eu não podia correr lá nos treinos. Eu sonhava ir pra lá, chegar e treinar, correr na Ali Drive. Você já se imagina, né, lá na avenida, na Ali Drive, correndo. Treinar, conhecer, mas tinha esse peso de o que vai ser na prova, será que eu vou conseguir correr, né? Então isso deu uma quebrada nesse clima, era mais medo. Mesmo assim, você fez abaixo de 11 horas, né, 10h59. Fiz, e fui 6ª colocada na minha categoria. Pois é, então. Inclusive, fui passada no final. Você conseguiu correr a prova toda? Corri. Eu sabia que eu ia correr. Mas depois doeu muito, né? Durante mesmo, doeu muito. Eu lembro que eu corria no final pensando assim, aproveita, porque você sabe, vai demorar pra você correr de novo. Uhum. Né? Então. Bom, aí você chegou, mas com gostinho de quero mais, assim, você adorou, você comprou a ideia lá do Ironman do Havaí, você falou, cara, é uma prova que eu quero voltar, independente da dificuldade. Com certeza. É difícil, né? Eu acho que Kona é muito difícil desapegar de Kona. A gente sai de lá querendo voltar. Cara, é bizarro o que eles conseguiram fazer com a marca, né, do evento. E agora? Como é que faz pra voltar? Exato, enfim, 2013 você foi, mas de novo vindo de uma lesão, né? Você nem competiu em Floripa, se classificou fora na Alemanha, e aí você fez Kona de novo, não do jeito que você queria ter feito. Na verdade foi o pior ano, né? Porque eu realmente detectei uma lesão antes e eu nem podia correr. Eu me classifiquei 2 meses antes, uma prova super próxima de Kona, uma prova de 70.3 que dava vaga, fui pra lá por esse motivo, e acabei pegando, me machuquei logo depois da prova eu já tava com bastante dor, mas eu falei, olha, se essa vaga chegar em mim, porque a vaga rodou, né? Eu cheguei, se eu não me engano, em 4º lugar, e a vaga chegou. É porque é pra eu ir. Então eu vou. Chegou, então era pra eu ir. Mas esse foi o pior ano. Eu pedalei, e na corrida eu sabia que, assim, a hora que doesse, eu tinha que andar. Então eu trotei até o 30, mais ou menos. Aí doeu, eu andei, porque eu sabia que se eu corresse, eu não ia ganhar a prova, eu tava bem atrás. E poderia ser uma coisa mais séria. Então... fez certo, né? Bom, aí 2014, de novo, você se classificou em Floripa, de novo voltando da mesma lesão, eu acredito, e aí você foi pra Kona e fez 11 horas e 10, mais ou menos, que você me disse. Essa prova você fez do jeito que você queria ter feito, ou ainda assim foi, até a sua terceira participação em Kona, não foi o que você gostaria de ter feito? Essa prova foi terrível. Essa prova ventou um absurdo. Acho que eu já cheguei lá com medo, né? Eu lembro que eu fui treinar um dia lá no Ravi, e eu comecei a pedalar, eu já pedi pro meu pai que tava no carro parar, que eu falei, eu não vou passar por isso 2 vezes, eu vou passar só na prova. Eu tava com muito medo. E ventou muito no dia da prova. Eu lembro que falaram que foi o pior vento dos últimos 15 anos. Então, assim, eu mal consegui clipar na bike. Foi muito ruim. Corrida corri, mas foi... Acho que, tirando 2013, que eu não podia correr, foi o meu pior resultado mesmo. Eu não consegui pedalar. E foi o meu último ano na categoria 18-24, que teoricamente é um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais fácil, Quando é que você disse logo no começo aqui da nossa conversa que o ciclismo foi o esporte que você, assim, se descobriu. Quando é que você percebeu isso, assim, que você levava jeito ou que você tinha um desempenho, enfim, acima das outras disciplinas no ciclismo? Nas minhas primeiras provas de olímpico já. Você já se destacava no ciclismo? Já era de longe o meu melhor, eu já descia super bem. Legal. Bom, e aí finalmente 2015 foi uma prova, você foi segunda brasileira, 9ª na categoria, né, uma categoria difícil, né, 25 a 29. Foi uma prova, aí você já estava, claro, já estava totalmente acostumada com Kona, embora sim mantendo aquele frio na barriga, que eu imagino e tal.
Mas você fez a prova que você gostaria? Não. Ainda não. Não, 2015 foi o ano que eu ganhei o Amador em Florianópolis. Em Floripa, foi um ano que... Ainda bateu o recorde, né? 9,43, tem passo. 9,43, exato. E o tempo que eu fiz, eu não fiz exatamente a prova que eu queria em Kona, até pedalei bem, eu achei que eu pedalei bem, e na corrida eu senti um pouco, quebrei um pouquinho no início da corrida, depois voltei, então não fiquei muito feliz, mas curiosidade, foi um tempo, com aquele tempo eu venceria a categoria do ano anterior, né, a 18-24. Então. Aquela categoria que eu saí, né. Bom, mas como não tem si, né? Mas como não tem si, paciência. E qual foi, então, na tua experiência, a tua melhor participação em Kona, assim, a que você ficou mais satisfeita, né? Olha, talvez a minha melhor participação em Kona tenha sido em 2016, né? Em 2018 foi a melhor em termos de classificação. Mas não foi a que você se sentiu melhor? Não, porque no início da corrida tive alguns problemas, tive que parar 2 vezes no começo para ir ao banheiro, então foi ruim. Mas em 2016 eu consegui correr bem, super bem, para mim. Fiz na época, a minha melhor maratona em Kona. Não fiz o pedal, que é justamente o meu forte, é o ponto assim que eu sinto, principalmente que eu nunca acertei, e é o que eu quero acertar. Mas a corrida eu consegui correr bem, então fiquei com uma sensação melhor. Esse ano você está no caminho certo? Você está confiante que pode ser a tua melhor prova? Sim, eu acredito que sim, eu melhorei muito. Eu busquei fazer as coisas um pouco diferente, troquei de treinador, investi em algumas aulas de técnica no ciclismo. Que legal. Que eu melhorei muito. Você também já participou de provas de ciclismo contra o relógio, né? Que você também me disse. Foi agora, recentemente, ou isso já faz tempo? Não, foi agora. Já faz parte dessa tua mudança. Faz parte dessa mudança. Com certeza, provas de ciclismo também. Legal. Que eu nunca tinha feito. Eu fiz esse ano, fiz umas 3, 4 provas de ciclismo, fiz o Gran Fondo em Nova York, foi bem legal. Inclusive eu fiz aula de técnica com a Gisele. Da Lulu faz? Que legal, bacana, que já teve por aqui, né? Para quem está ouvindo e não sabe, a Gisele Gasparotto já passou por aqui. Bacana. Sim, muito. E o que você acha que vai ser depois que você tiver um resultado para você bom em Kona? Você vai dizer assim, cara, que bom, estou satisfeita com o meu desempenho. Você vai querer continuar voltando, né? E aí, na verdade, deixa eu refazer a pergunta, né? Por que você continuou voltando todos esses anos? Abriu mão de um ano por conta, acho que da lesão também, né? 2017, que você não foi. Não, eu abri mão em 2017 porque eu ia casar. Bom, pelo menos isso. tinha que focar em outra coisa, mas enfim. Você acha que você voltou todos esses anos buscando ter um desempenho para você bom, ou você vai continuar voltando mesmo depois que você tem um desempenho que você julgue que foi bom? Não, eu acho que eu vou continuar querendo voltar, e não foi só por isso que eu quis voltar, né, por eu não ter feito a prova que eu gostaria. A Kona é a meca do triatlon, todos os melhores atletas do mundo estão lá. Eu amo esse esporte, amo treinar, me identifico super. E na minha cabeça, sempre que eu puder e tiver saúde, eu quero estar lá em outubro. Legal. Participando disso. E que, claro, né, não é nenhum sacrifício, né, você passar 10 dias, 15 dias numa ilha paradisíaca no meio do Pacífico. Qual modalidade que você acha que tem mais espaço para você melhorar? Que você está trabalhando bastante na tua técnica de ciclismo. Você acha que é o ciclismo e a tua corrida tá ok? Ou você está querendo resolver primeiro o ciclismo para depois focar ou na natação ou na corrida? Não, com certeza. Eu tenho muito a melhorar na corrida. Até por essa história que eu te contei, eu competi todos esses anos. É uma história que parece que é bem constante, mas como eu tive muitas lesões, eu tive muitas pausas, né? Muitas interrupções nesse caminho.
Então eu evoluo, aí tenho que parar. Aí evoluo, chego naquele ponto, tenho que parar. Agora eu tô tendo um ciclo mais longo, não tenho me machucado, graças a Deus. E sem dúvida, eu tenho muito tempo para tirar. Eu acredito que eu tenho muito tempo para tirar na corrida. O pedal também dá para melhorar. Em Kona, né? Eu tenho que acertar, né, nem melhorar. Eu tenho que acertar porque eu nunca acertei. Mas apesar do meu pedal ser assim muito bom, se comparado ao nível amador, eu acredito que dá para melhorar. A natação, eu não sou grande nadadora, né? Nunca vou ser. Acho que dá para melhorar um pouquinho, mas é treinar muito para melhorar. Talvez não valha a pena o esforço. Exatamente. E por que você decidiu esse ano mudar o teu enfoque no ciclismo e não na corrida? E eu pergunto isso por conta justamente das lesões. Para ver que de alguma maneira você resolva esse problema das lesões ou, enfim, diminua a probabilidade de você ter lesão para que você chegasse em Kona correndo o máximo que você pode correr. Eu mudei o meu enfoque geral, Michel, não só no ciclismo. No ciclismo eu tenho muito a melhorar, apesar de muitas pessoas acharem que eu não tinha mais muito a melhorar. Eu comecei a usar o potencímetro, que eu não usava. Até o final do ano passado eu não utilizava, eu comecei a utilizar. Acho que isso também ajudou muito. Mudei o estímulo do treinamento, né? Como eu te disse, eu mudei de treinador no final do ano passado. E tudo isso junto tem colaborado para evitar as lesões, prestar mais atenção no fortalecimento. Eu também estou fazendo personal, que é uma coisa que às vezes acaba deixando de lado, né, na correria do dia a dia. Meu dia é muito corrido, né, com esse monte de treino e trabalho, a gente sempre acaba deixando a musculação, o fortalecimento de lado. Assim, isso é clássico de triatleta. Aí quando se machuca, tem que fazer fisioterapia todos os dias. Aí você é obrigado a encaixar na tua rotina. Abrir um tempo que você não tem. Então eu tenho tentado me disciplinar a fazer o fortalecimento, porque eu sei que isso me ajuda a não me machucar. E fora os treinos propriamente ditos, é o único treino adicional, auxiliar que você faz, é fortalecimento muscular na sala de musculação. Isso, fortalecimento e as 3 disciplinas. E você, nesse meio tempo todo, né, você se formou primeiro em design de produtos e você acabou escolhendo nutrição e se formou e hoje você trabalha, né, você vai falar aí daqui a pouco aí do teu trabalho na Ultra. Você escolheu a nutrição já por conta do esporte ou foi alguma outra influência externa, coincidentemente, tem a ver com o esporte? Não, foi 100% por conta do esporte. Eu, na verdade, escolhi o design um pouco também por conta do esporte. Eu comecei a fazer triatlon, eu estava estudando arquitetura. E aí eu queria, né, com esse negócio de bicicletas, sempre gostei muito de desenhar. Eu queria desenhar a bicicleta. Legal. Designer de produto, mas desse tipo de produto. Né, das coisas que a gente usa. E aí, com o tempo, eu fui vendo que o mercado é bem complicado no Brasil. Todos esses designs já vêm de fora das marcas. E com os treinos e tal, eu também passava no nutricionista, gostava muito da minha nutricionista, e surgiu a ideia, minha mãe me deu a ideia, por que você não faz nutrição? Tem tudo a ver, e você consegue ter uma flexibilidade, e eu achei super legal a ideia. Bacana. E gostou, correspondeu às tuas expectativas logo que você, enfim, passou na faculdade e entrou no curso? Sim, correspondeu. Eu queria alguma coisa que o esporte fizesse parte do meu dia a dia, não propriamente eu treinando, né? Então, na nutrição eu encontrei isso. Eu falo de provas o dia inteiro. Né? O que você faz, ou você faz alguma coisa na tua alimentação, na tua nutrição, que não é comum à maioria das pessoas, à maioria dos atletas? Sei lá, algum segredo, toma um suco detox todo dia às 3 horas da manhã, come um ovo cru, sei lá o quê. Tem alguma coisa que você faz, assim, que é alguma coisa que você sente que te dá o que você precisa, que você busca, ou que te mantém equilibrada do ponto de vista nutricional? Olha, não tem nada assim muito diferente, mas eu gosto de simplificar as coisas.
sabe, menos é mais. Então eu tento ter uma alimentação, comer bem, mas uma alimentação simples, sem muita invenção, sem muita complicação. E eu também tento fazer isso na dieta, né? Porque eu acho que facilita hoje no dia a dia da maioria das pessoas, do atleta amador, o que 90% das pessoas buscam é praticidade. Então, se a nutrição tiver que ser mais um problema na nossa vida, aí fica complicado. Já tem muitos problemas para cuidar. Então, eu acho que a gente tem que simplificar. Você usa as provas, não as provas-alvo, né? As provas que eu imagino que sejam os 70.3 quando você vai participar, ou mesmo o Ironman, mas você usa as provas mais curtas para fazer experimentos, para fazer testes. Que vantagem que você acha que você tem pelo fato de entender de nutrição e ser também uma atleta amadora de alto nível? Olha, eu acho que é a flexibilidade do plano alimentar, né, durante a prova, principalmente, saber o que fazer quando determinado produto não cai bem, agora eu não estou com vontade, sabe, ter um plano A, um plano Z e seguir. Eu acho que isso é um grande diferencial. E a cabeça também, para provas de endurance, a parte psicológica é muito importante, e com o tempo, com todas essas provas, com experiência, eu acho que eu fui aprendendo a lidar muito bem com isso, sabe? Segue, não desceu, não tá tudo bem, mas vai, continua. Então, o meu psicológico hoje para as provas eu acredito que seja muito bom. Por falar em psicológico, o que você acha que te motiva a ter essa vontade de treinar, como você já demonstrou aqui, e essa vontade de estar, né, voltando para a Kona, competindo Floripa, procurando os desafios do 70.3, né, e tal. O que você acha que te motiva? Assim, você está buscando o quê? Ou o que te dá essa força interior aí que é tão legal? Puxa, olha, quando a gente está lá competindo, né, acho que é uma sensação que só quem sente isso para entender, mas quando você está competindo, eu sinto isso, quanto mais difícil, parece que mais aquele negócio toma conta, né? A questão é se superar, me auto-superar. Esse é o principal, vencer a mim mesma. Você é movida ao desafio de estar se superando, enfrentando essas dificuldades que a gente se propõe a vencer nas provas, e isso te dá o prazer para continuar se testando, vamos dizer assim. Sim, porque se eu parar para pensar, todos os sacrifícios, acordar super cedo, dormir super pouco, abrir mão de muitas coisas, porque a gente acaba abrindo mão, não tem jeito, são prioridades. Pra quê? Né? Se pensar desse jeito, mas se eu ganhar o Ironman, mas se eu ganhar, né? A vida não vai mudar. Mas tem uma coisa de dentro que a gente gosta de desafio, a gente gosta de superar. Que seja para ganhar, igual eu te falei, se eu terminar a prova com a sensação de que eu fiz o melhor que eu podia, e que eu consegui fazer o que eu treinei, eu tô feliz, mesmo se eu for a 20ª. Você busca a tua auto-realização, superação, através do teu desempenho, né? Você não tá, apesar de ser competitiva, você tá mais focada para o teu desempenho em si. Exatamente. Eu gosto muito de competir. Isso realmente, assim, é uma coisa que eu tenho, e com o tempo foi ficando mais claro para mim. Mas o primeiro lugar é competir comigo mesma. É vencer a mim mesma. Talvez seja esse o segredo da tua, não digo longevidade, mas assim, você continua motivada como se fosse a primeira vez, eu imagino, né? Eu acho que esse é o segredo. Sim, ou mais. Eu acho que a minha motivação, no caso, só aumenta. Que legal. Qual foi a prova mais importante para você até hoje? Assim, aquela prova que você guarda a medalha, ou se não teve medalha, você guarda o número ou a camiseta, assim, com melhores memórias, não necessariamente o melhor resultado que você já teve. Eu acredito que a prova mais marcante para mim, que foi um divisor de águas, realmente, foi o Ironman em Florianópolis em 2015.
que foi um excelente resultado. Eu ganhei pela primeira vez o amador, bati o recorde, mas no pré-prova ali tinha uma incerteza muito grande. Eu tinha algumas meninas competindo comigo muito fortes, então eu realmente, assim, eu não sabia o que ia acontecer, porque em muitas outras provas é real, a gente pesquisa um pouco das adversárias, né? Claro. Bom, se der tudo certo, eu tendo a conseguir. Se der tudo certo, dentro da normalidade, em Ironman a gente sabe que não dá para prever nada, mas eu, né, acho que dá. Dessa vez, em 2015, era muito difícil, tinham 2 meninas muito boas na minha categoria, tanto que foi muito justo, eu ganhei, bati o recorde e tal, só que uma menina chegou a 5 minutos de mim. Uhum. Uma menina gringa, inclusive ela foi pro Havaí e chegou em terceiro, né? Uau. Nesse mesmo ano, e eu não, mas... O que o triatlon te dá que você mais valoriza? Assim, qual é a experiência, a sensação, a recompensa que o triatlon te dá e que você acha que não teria se você não competisse triatlon? Olha, eu acho que é o endurance, né? Que é um autoconhecimento, porque a gente fica muitas horas só. Você e você, conversando com você mesmo, ou não, até não pensando, né? Eu costumo falar assim, não pense. Não pense. É quase que um estado de meditação para algumas pessoas, né? Exatamente. E assim, é único, né? Ainda mais quando a gente pega treinos muito duros, ou provas muito duras, assim como a Kona, ou qualquer Ironman. Ironman é difícil, não dá pra falar que Florianópolis é fácil. Não é fácil, a distância de Ironman é sempre... Exatamente. Poxa... E é isso que te atrai nas provas longas e você não, enfim, não ficou nas provas curtas? Qual foi o motivador das provas longas? Ou foram os resultados melhores nas provas longas? Sem dúvida eu tenho resultados muito melhores em provas longas, mas o que eu gosto dessas provas é justamente o fator psicológico tá no meio, né? Aham. Não adianta você estar fisicamente muito bem, se a cabeça não estiver boa, tem uma hora que não vai mais. Então tem um fator psicológico muito forte nesse tipo de competição, e esse autoconhecimento que eu acho que a gente não tem nas provas curtas, que é pancada, na minha opinião é super difícil, não é mais fácil, nunca, acho que é até mais difícil. Concordo. Mas é diferente. Não dá tempo de você ter, enfim, ou muitos momentos dessa reflexão, né, com você mesmo, as dificuldades, como você vai superar os altos e baixos, né? Numa prova curta você teve um momento de baixa, acabou, perdeu, passou e foi. Exatamente, na prova longa, assim, altos e baixos são frequentes e você tem que saber lidar. Isso me envolve muito, eu gosto muito. Quando você chega, principalmente quando tá difícil, sabe? Para você, quanto mais difícil, mais legal. Se eu tô bem, mais legal. Ô Cissa, qual foi o melhor investimento que você já fez nessa tua carreira aí como triatleta? Tirando o casamento e a Cervelo. Não, agora é uma Specialized, tá? Tirando o casamento e a Specialized. Olha... De produtos? Não, assim, sei lá, poxa, eu gastei uma grana, fui fazer uma prova em tal lugar e valeu a pena por isso, ou, foi ter comprado equipamento tal, ou foi ter mudado de técnico, ou contratado técnico tal, não sei, um investimento genérico, não é necessariamente financeiro. Ter apostado no 70.3... Olha, eu acho que o maior investimento é não ter desistido do Ironman depois das minhas primeiras lesões, porque eu poderia ter desistido. Eu tive uma lesão, a minha primeira lesão de estresse mais séria, aquela do primeiro Ironman e tal, foi uma fratura no fêmur. Uau. É a pior delas, eu fiquei 5 meses sem correr. Verdade. E eu não desisti, né, você vê, eu fui pra Kona várias vezes, eu fiz vários Ironmans e eu não desisto. Então, por que você não desiste? Melhorar. Porque você teve tantas lesões, pensando bem, né? Você teve tantas lesões em momentos
Aliás, né, todo o teu ano ele é importante porque você está sempre competindo, mas assim, né, pelo que você relatou agora há pouco, né, alguns dos seus primeiros Ironman você estava praticamente sem condição de competir o Ironman, né, você foi de cabeça dura. E aí muita gente que passa por aqui é assim, eu já fui assim, e a gente sabe que isso é comum do triatleta, ou do atleta de endurance. Mas o que você acha que te fez, enfim, insistir e de repente você não falou, cara, então eu vou só pedalar, porque pedalar não vai te dar tanta lesão, ou vou só nadar, ou sei lá, vai jogar handball? Eu confesso que, assim, em alguns momentos eu já pensei poxa, será que eu devo continuar? Porque esse esporte só me machuca. Muitas dessas lesões foram Gasta uma grana. Gasto uma grana, treina, quando chega na prova eu me machuco. Muitas dessas provas eu tive períodos machucadas. E é comum pra mim, sabe, voltar a correr um mês antes do Ironman, essas coisas. Uhum. Isso é muito comum. O que me motiva é quando eu vou lá, faço a prova, parece que aquele negócio toma, e você fala, não, eu nasci pra fazer isso. Eu não vou parar, não. Pensando bem, vou reconsiderar e esse é o esporte que eu gosto de fazer. Quem são seus ídolos? Dentro ou fora do esporte? Dentro do esporte, desde quando eu comecei, né, eu acompanhava a Chris Wellington. Aqui no Brasil, quando eu comecei, eu lembro que eu assistia muito a Ariane, né, eu acompanhava a história dela de comissária, seguia ela, naquela época era no Twitter, eu achava o máximo, que ela chegava nos lugares e saía para correr, e depois tinha que trabalhar, voltar viajando à noite. Foi uma das coisas que marcou para mim. Fernanda Keller, com certeza, né? Essa não tem como pensar em Ironman e não pensar nela. Exato. E fora do esporte, tem algum? Isso. Tô me recordando agora. Tá. E qual que é o seu sonho no triatlon, assim, que você, né, naquele dia que você dorme super bem, pregada à noite, você sonha e você acorda feliz, assim, que você sonhou que, sei lá, ganhou Kona, ou você tem algum sonho? É Kona? Kona sem dúvida é um deles. Mas um sonho, vai. Um sonho é um dia estar lá competindo em Kona e eu não tenho filhos, mas quero ter. E ter os meus filhos torcendo por mim, meus filhos, meus pais, acho que seria um sonho. Legal, as 3 gerações lá. E tem alguma prova que você ainda quer participar e ainda não participou, ou porque ainda não é o momento certo, ou ainda não deu oportunidade, ou você está segurando, ou um desses triatlons extremos, ou alguma outra modalidade que não seja necessariamente o triatlon, sei lá, um triatlon de inverno, um X-terra, algum outro esporte que você gostaria, uma modalidade, perdão, ou uma prova que você gostaria de participar? Um triatlon, sei lá, na Groenlândia? Tem, né? Sempre tem. E cada vez mais eu vejo provas que eu quero fazer. Até quando eu iniciei, tinha aquela prova do Norseman, é uma prova que eu sempre disse que eu queria fazer. Uau, prova gelada. Prova gelada. Hoje eu já não sei, né, porque é muito frio, eu não sei como é que seria para lidar com aquele frio todo, mas eu tenho vontade sim de fazer esses triatlons extremos, tenho vontade de fazer provas de ciclismo, essas provas de etapas, né, tipo Haute-Route, eu tenho vontade. Na verdade, o ciclismo é uma coisa que é um probleminha aí pra mim, eu tenho um pouco de medo, né, em termos de descida, sim, então é uma coisa que ainda é um problema. Legal, mas aí tem uma oportunidade para você se desenvolver, né? Mas eu tenho medo. Esse é um ponto... E me diz uma coisa, tem algum plano aí que já está traçado aí para o futuro próximo, no ano que vem, ou daqui a 2 anos? Alguma coisa que você já planejou do ponto de vista esportivo? Ou você já está planejando ter filhos e vai dar um break aí por algum tempo antes de voltar? Eu tô planejando ter filhos, sim, em breve, mas talvez, vamos ver como vai ser em Kona, né? Talvez mais algumas provinhas aí ano que vem.
e depois eu devo dar um break. Kona Se você for bem em Kona esse ano, né, daqui a pouquinho, muda o que você vai fazer, o que você vai planejar para o ano que vem, ou não muda, independente disso? Acho que não muda. Kona provavelmente não. Tá. Mas eu voltarei. E é claro que você tem essa noção, porque você está lá em Floripa, ou você está competindo várias provas aí ao longo do ano com muitas meninas, né, da sua categoria e de outras categorias e muitos rapazes. Você tem o privilégio de estar conseguindo a vaga consecutivamente todos os anos desde 2012, né? Isso é um privilégio, né? Pode não parecer para você, não sei se você acha que isso vem de uma maneira mais ou menos fácil, mas isso é um privilégio. Muitos sonham para conseguir a vaga uma vez na vida. Para as pessoas que estão nos ouvindo esse nosso bate-papo aqui e estão salivando de inveja positiva que você consegue a vaga todo ano, assim, qual é a dica que você daria para essas pessoas que ainda estão buscando realizar o sonho da primeira vez em Kona? Olha, eu diria para essas pessoas que não desistam, por mais longe que pode parecer, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Quando eu comecei, acho que ninguém diria que eu chegaria aonde eu cheguei. Eu não era nenhum talento, eu não era nem um pouco diferenciada. Eu comecei realmente de baixo. Nas provas de triatlon mesmo, as provas de short triatlon, mesmo olímpico, eu costumava ser a quarta de 4, a quinta de 5, né, a segunda de 2, uma categoria que tinha poucas pessoas, 17 a 19 anos. Então, e eu não desisti, eu tinha uma corrida muito ruim, hoje a minha corrida não é muito ruim, a minha natação também meu pedal já era um pouquinho melhor, mas melhorou absurdo. Então a minha dica é: não desistam, não queiram pular etapas. Isso foi um diferencial também, porque eu já cheguei no meu primeiro Ironman com uma bagagem muito boa. Então, se eu me classifiquei desde a primeira vez, eu acredito que devo isso também a já chegar na primeira vez bem preparada. Provavelmente. 6 meio Ironmans. Eu já tinha errado mais no meio Ironman. Não que eu não tenha errado no meu primeiro Ironman, errei, sim, com certeza, mas foi diferente. Mas tudo chegou ao seu tempo, né? Independente das dificuldades. Exatamente. Os meus resultados em Ironman são muito mais lineares do que em meio Ironman, esses primeiros. Né? Foi uma evolução. Então o principal é isso: não desistam, não pulem etapas e se dediquem, né? Acho que a dedicação é muito importante. Eu me dediquei demais, e isso virou uma das prioridades na minha vida quando eu era nova, que eu comecei a fazer esse esporte e os meus amigos não faziam, né? No colégio até era muito menos popular o triatlon do que é hoje. Eu lembro que as minhas amigas, não por mal, mas elas me falavam que eu estava perdendo a minha vida. De que Olha. Cedo. Mas eu escutava muito isso, muito. Eu ficava até um pouco chateada que eu estava perdendo a minha vida, que aquele tempo não voltava mais, que eu ia sentir saudades. Mas eu gostava do que eu estava fazendo. Claro, que eu ia cedo porque no dia seguinte eu tinha prova ou eu tinha que treinar. Mas era por puro prazer, ninguém estava me obrigando. Isso também é importante. Acho que assim, a gente não pode nunca a pressão externa ser maior do que a nossa própria. Porque senão a gente espana, né? Exato. Tem que ser uma coisa pra você. Se você fizer pelos outros, não vai durar. Isso aí. Para terminar, como é que você se relaciona com as redes sociais? Né, você tem aí 29 anos, vai fazer 29 anos, né? Para quem está ouvindo aí depois do dia 9 de outubro já está com 29. Você pegou em cheio aí depois dos seus 20 anos, 17, 18 anos, desde que você começou a fazer triatlon, esse boom das redes sociais, né? Você disse no começo, você disse agora há pouco que seguia a Ariane Monticelli no Twitter e tal. Como é que você se relaciona, tanto do ponto de vista pessoal como atleta,
quanto do ponto de vista profissional como nutricionista e atleta, né? Toda essa quantidade, essa enxurrada de informações que as quais a gente é bombardeado diariamente a hora que você abre o celular e clica no íconezinho de uma rede social. Como é que você lida aí com o que você recebe de informação das redes sociais? Nos dois aspectos, profissional como nutricionista e como atleta. Então, hoje, até profissionalmente, assim, a gente tem que estar nas redes sociais, né? Não tem jeito. E as pessoas têm usado muito as redes sociais para passar informações sem nenhum embasamento, o que dificulta bastante o trabalho. Porque as pessoas chegam repetindo coisas que elas leram de um nutricionista de Instagram, né? Ou seja, né, todo mundo é nutricionista no Instagram. Nutricionista, educador físico, todo mundo acha que é. Então isso é bem complicado. Eu sou uma pessoa tímida, eu gosto das redes sociais, mas não gosto de me expor muito. Sei que é necessário, em alguns momentos a gente tem que falar um pouco mais, postar um pouco mais, porque hoje em dia a realidade pede, né? Mas eu não gosto realmente de me expor muito. Mesmo os treinos, as pessoas acham que isso atrapalha muita gente. As pessoas ficam um pouco se baseando no treino dos outros, né? E sempre acham que não é suficiente o que elas estão fazendo e comparando. Sendo que o que a gente vê nas redes sociais é só o que a pessoa quer mostrar, a gente não vê tudo. Mas você, por exemplo, por curiosidade ou até para ver o que estão postando, não para seguir, mas para ver, você segue e vê algum atleta, algum adversário, alguma menina da sua categoria, essa moça que você disse que disputou aí, essa estrangeira e tal, ou você prefere evitar? Não, eu vejo sim. Ser sincera, eu vejo, a gente acaba vendo. Inclusive, eu acho que a gente perde muito tempo nas redes sociais, né? Hoje. Isso é um problema. Mas eu acabo vendo. Aham. Mas você procura não se influenciar, assim, você procura ter um filtro bem nítido aí para você não pautar a tua realidade, o teu treino ou a tua estratégia, tanto profissional quanto como atleta, tanto como nutricionista como atleta, para alterar aí a sua rotina. Sim, exatamente. Eu tento que isso não me atrapalhe, né? Mas acho que assim, eu preciso também profissionalmente estar vendo o que está sendo feito, né, nas redes sociais, acompanhar. Preciso também, acho que hoje é um meio de comunicação importante, né? Não, pra gente dúvida. passar também. Sem dúvida. Informação, é legal, eu gosto. Que o problema é o excesso. O problema é quando a gente está perdendo muito tempo nisso, né? Mas sem dúvida é um meio muito legal. Eu gosto. Bacana. Bom, fala um pouco aí do seu atendimento lá na Clínica Ultra, né, que fica em São Paulo. Passa teus contatos para as pessoas que por acaso não te conhecem ainda como nutricionista, né? Eu acho que muita gente, pelo menos aqui de São Paulo, já sabe que você é uma nutricionista aí bacana e tal, é uma atleta amadora de ponta, para que as pessoas possam te procurar, seja nas redes sociais ou lá na Ultra. Eu atendo na Ultra Sport Science, que é uma clínica voltada para esportes. Lá tem médicos do esporte, fisioterapeutas, tem análise biomecânica da natação, tem bike fit retu. Lugar super legal, em Moema, na rua Iraúna 195. Também tá no Instagram, Ultra Sport Science. Legal. Eu estou no Instagram, com Cica Carvalho. Tô no Facebook também, Cissa Carvalho. E para marcar uma consulta é só ligar na Ultra. Legal. Mais algum recado para quem está nos ouvindo aqui, para quem vai participar de Kona, para as pessoas que são teus fãs? Queria agradecer esse momento de conversar com você e contar também para todos um pouco mais da minha trajetória. Aos que vão participar de Kona, eu desejo boa sorte, que curtam muito, porque aquela prova é inesquecível do começo ao fim. Então, depois de tanto treino, a gente tem que curtir e estar feliz por estar lá. E isso vale para todos os Ironmans. Acho que sempre que alguém larga num Ironman, o principal é largar feliz e ter a certeza de que fez tudo o que tinha que fazer
para chegar ali da melhor forma possível. Aí no dia é só aproveitar e curtir. Como eu já disse, a dica para quem tem um sonho e quer ir pro Havaí um dia e acha que isso está muito distante, acreditem e treinem, se dediquem muito, que uma hora chega. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Isso aí. Recado tá dado. Muito obrigado, Cissa. Parabéns. Boa sorte aí nessa retinha final aí pra Kona. Eu e muita gente com certeza estamos torcendo aí por você. E é isso. Um grande abraço e boa prova. Obrigada, Michel. Prazer. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Essa foi a Cissa Carvalho, uma moça jovem, super talentosa e com essa história bacana aí, tá curtindo a fase de triatleta e, pelo que ela disse aí, vai durar muitos e muitos anos, e ela tem esse prazer, esse privilégio de estar podendo competir em Kona desde quando ela estreou no Ironman. Então, vai lá, diga pra Cissa que você gostou da conversa, dê um alô pra ela nas redes sociais. Eu vou colocar todos os links para as redes sociais dela e da clínica onde ela atende, a Ultra Sport Science, no post do episódio de hoje, no meu site, no endorfinabr.com. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a semana que vem com mais uma conversa incrível no Endorfina Podcast. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.